Vamos declarar agora que sobre toda a terra o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Cante comigo. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é o quê? Vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos lá? Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Que o Senhor reine na nossa vida. Amém. Vamos declarar que o Senhor é o nosso escudo, Ele é nosso esconderijo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Quem é Ele? Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra
significado muito grande. Quando nós cantamos aleluia, nós estamos declarando que Deus seja louvado acima de qualquer coisa. Cante comigo. Faz andar aonde, meu querido? Sobre as águas. Vamos declarar que Ele é o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre e sempre. Que esta canção, meu querido, seja nessa noite a minha e a tua oração. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus.
assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Diga a Ele: eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fazer tua vontade, Senhor. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração e cante com toda a verdade a Ele. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, que a tua vontade seja o centro da minha vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, graça e paz, que bom estar falando com vocês novamente. É sempre um prazer, é sempre uma alegria falar da palavra de Deus e para pessoas interessadas em ouvir e praticar essa palavra. O tema da nossa mensagem hoje é: não decepcione a quem tanto te amou. Não decepcione a quem tanto te amou. Bom, queridos, vamos orar. Em seguida nós vamos refletir um pouquinho lá no livro de Êxodo. Pai Celestial, louvamos o Teu nome por mais uma rica oportunidade que nós temos de parar com os nossos afazeres e meditar na Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós nos expomos diante da Tua Palavra, Senhor, para que a Tua Palavra nos transforme, para que a Tua Palavra nos cure, nos restaure, nos corrija. Queremos ser, ó Pai querido, o que devemos ser, conforme a Tua vontade, conforme o plano que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Que todos nós, Pai, eu e esses que estão ouvindo esta palavra comigo, sejamos abençoados por esta mensagem e transformados pelo poder do Teu Espírito para a Tua glória, em nome de Jesus. E Pai, coloco diante do Senhor, com gratidão no meu coração, esses irmãos que têm contribuído fielmente com dízimos e ofertas, para que a Tua obra seja mantida. Em breve, Senhor, nós estaremos juntos presencialmente, fazendo os nossos cultos para Ti, ó Pai. E eu tenho certeza que esses irmãos são responsáveis pela possibilidade de nós podermos voltar a essas atividades, porque eles não pararam de contribuir mesmo à distância. Senhor, abençoa-os e os prospera conforme o Teu querer, em nome de Jesus. E também peço que o Senhor abençoe as nossas crianças, protegendo-as, guardando-as de todo o mal deste mundo, e que elas cresçam, Senhor, amando a Tua palavra, amando estar no meio do Teu povo, em nome de Jesus.
Queridos, eu quero discorrer com vocês um texto que está lá em Êxodo, capítulo 17, do 1 ao 8. Por favor, se você quiser, abra sua Bíblia. Se não, você vai ouvindo, eu vou fazer a leitura aqui para a gente, tá bom? Êxodo 17, do 1 ao 8. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. Ele está se referindo aqui ao rio Nilo, né? Quando ele foi ao Egito, né? O bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Eu vou repetir o 8 aqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Queridos, nós vamos trabalhar esse texto. Aqui a gente vê que eles saíram, né, de Sim, do deserto de Sim. Eles foram fazendo algumas paradas conforme Deus ia orientando a eles, até chegar a Refidim. Guarde esta palavra, Refidim. E ali era um lugar muito difícil aos olhos humanos. Olhando de um lado para outro, era muito difícil sobreviver ali. E eles acamparam. Quando eles acampavam, às vezes eles faziam algumas paradas rápidas, né? Mas quando eles acampavam, eles ficariam ali mais tempo. E como a ordem foi para acampar naquele lugar, provavelmente eles ficariam um bom tempo ali. E o que acontece? Ali eles olharam de um lado para o outro, não viram nada, estavam com sede. E aí eles disseram: como nós vamos sobreviver aqui? Não tem água. E eles clamam para Moisés: dá-nos água para que bebamos, porque nós vamos morrer de sede. Você quer matar a gente de sede nesse deserto? Matar nossos filhos, matar nossos rebanhos? Você quer acabar conosco? Foi para isso que você nos tirou da terra do Egito? Eles se revoltaram. Então Deus falou para Moisés pegar o seu bordão, né? E alguns anciãos para serem testemunhas, e ir até uma rocha, aquela rocha em Horebe, e ferir a rocha para que então saísse água e pudesse matar a sede deles, né? E assim foi, tá? Agora, interessante porque o texto que eu li, até o 7 fala de Israel, e no versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então veja que veio alguém guerrear contra eles. Amaleque era um povo, estava falando sobre um povo que era inimigo de Israel, sempre estava contendendo com Israel, tá?
E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês nos versos 2 e 3 que ali a gente vê 3 fortes expressões que mostram as atitudes negativas e pecaminosas dos filhos de Israel naquele momento. A primeira expressão diz: contenderam com Moisés, ou seja, brigaram, entraram em conflito com ele. A segunda expressão, tentaram ao Senhor, quer dizer que eles testaram o Senhor, eles puseram o Senhor à prova. E a atitude número 3, murmuraram, a expressão número 3 aqui, né? Murmuraram contra Moisés, ou seja, queixaram, expressaram descontentamento contra a liderança do homem de Deus. Então, essas 3 expressões que eu li para vocês aqui, que está no texto, elas expressam o quê? Uma conduta desrespeitosa por parte dos israelitas, uma conduta ofensiva, insultante contra a liderança que Deus tinha estabelecido. E eles pecaram também contra Deus, porque foi Deus que tinha estabelecido o Moisés como líder. Aquelas atitudes significam também uma oposição ao ministro do Senhor que tanto os ajudou. Moisés fez tanto por eles, percebe? É importante nós entendermos isto. Eles estão contra Deus e contra Moisés nesse momento. E Deus os tirou da terra do Egito por mão de Moisés. Moisés sofreu perseguições, Moisés enfrentou Faraó por causa deles. E olha a ingratidão do coração dessas pessoas. Uma desconfiança do cuidado de Deus que tanto os amou. Deus protegeu, Deus os levou com riquezas, né? Eles eram escravos, Deus fez com que eles fossem ricos assim que saíram do Egito, porque eles pegaram ouro, prata, eles pediram isso para os egípcios, né? E os egípcios entregaram, porque eles estavam com medo, e falou: não, dou tudo que vocês quiserem, leva mais isso aqui. Eles pediam alguma coisa, leva isso, leva prata, leva ouro, leva vestes, enfim, leva tudo isso, mas saiam daqui. E eles saíram ricos. E agora essa ingratidão, foram indiferentes para com a bondade de Deus, foram incrédulos em relação à providência do Senhor. Queridos, que o nosso coração não seja assim. Às vezes, nós somos murmuradores também, nós murmuramos como este povo fez naquele momento. Às vezes reclamamos, às vezes, queridos, nós reclamamos por pequena coisa. Eu vou até te contar uma fraqueza minha que eu tive um dia, até engraçado, mas eu vou contar para você. E Deus me falou comigo naquele momento. Eu gosto muito de leite, né? Eu gosto desde criança, então eu cresci, mas continuei gostando de leite até hoje. Tomo leite todo dia, né? Só quando estou jejuando que aí eu me abstenho de leite, que é a primeira coisa que eu me abstenho, a coisa que eu mais gosto, né? E tomo leite com café, tomo leite com chocolate, bato leite com mandioca, com abacate, com manga, com tudo coisa que você pode pensar, tá? Eu gosto mesmo, e gosto de tudo que tenha leite. E aí, um dia, só que eu gosto, eu prefiro, na verdade, aquele frasco que é tipo uma garrafa de plástico, né? Então, quando eu despejo no copo, cai certinho, não derrama uma gota, né? Porque vai certinho, por causa da boquinha da garrafa de plástico, né? Eu prefiro essas embalagens. Mas um dia, de vez em quando, a Rose compra do outro, porque a gente também vê essa questão de preço, né? A gente vê essa questão de favorecimento aí. Bom, e de vez em quando ela traz daqueles de caixinha de caixa de papel, né? Aqueles que ia de caixa de papel. Aí a gente
tira a tampinha. Só que aqueles lá, ele é diferente. Então, quando eu vou pôr o leite, acabo derramando um pouquinho, né? Às vezes sai um pouquinho fora, porque o sistema dele para derramar o leite no copo é um pouquinho diferente. E, pelo menos na minha experiência, né? Pelo menos na minha experiência. E também quando termina o leite, você tem que virar totalmente, sacudir para poder sair as últimas gotinhas lá, se quiser as últimas gotas, né? E com a de plástico não, né? De plástico elimina todo esse trabalho aí. Aí um dia eu estava despejando o leite na caneca e caiu um pouquinho fora, né? Porque era uma caixinha. Aí eu falei, ai, não gosto dessa caixinha. Por que a Rose foi comprar dessa caixinha? Tinha que comprar da de garrafinha. Queridos, mas não tenho dúvida de que Deus falou comigo estas palavras que eu vou te dizer agora. Ele disse, filho, você tem o leite. Só isso. Eu falei, naquele momento, queridos, mas naquele momento eu orei ao Senhor, pedi perdão. Naquele momento eu entendi que Deus falou comigo, eu tenho leite porque estou reclamando da embalagem. Sei que você está dando risada, né? Mas, queridos, esse é um exemplo simples, mas muitas vezes eu fui ingrato com Deus em coisas mais graves, não é? E quantas vezes nós o somos? Nós temos tudo do bom e do melhor, nós temos todas as nossas necessidades supridas, temos vida, temos saúde. Às vezes, né, alguns têm lutado com alguma enfermidade, mas quando olha para trás, vê outras pessoas em situação muito mais difícil. Então, amados, esse povo, de certa forma, essa situação que nós lemos aqui a respeito de Israel, reflete as nossas atitudes nesses dias também. Pensem nisso, queridos. Pensem nisso. Não reclame mais. Se você está comendo ovo todo dia, agradeça pelo ovo. Não reclame porque está comendo ovo todo dia, porque tem gente que nem ovo tem para comer. Já viu contar aquela história do rapaz que só tinha banana para comer? E um dia ele estava caminhando na estrada, levando banana para o serviço, e foi comendo e jogando as cascas para trás, né? E reclamando. Ah, esse banana, estou enjoado de banana todo dia, não tem mais nada para comer. Aí de repente ele ouviu uma voz, parou, olhou para trás, era alguém dizendo, Senhor, obrigado por essas cascas. Que coisa, né? Precioso, né? E este exemplo, para a gente saber que a gente não tem que reclamar, meus queridos, tá? Bom, eu vou reler agora os versos 5 e 6, tá? Nós vimos aí esse início do texto, né? Os versos que nós lemos aí, o 2 e o 3, para nós vermos a ingratidão de Israel, a murmuração, a provocação, né, de Israel. Então agora nós vamos ver os versos, reler, né, os versos 5 e 6. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Este milagre de tirar água da rocha, meus queridos, não foi realizado por causa daquelas atitudes ingratas e provocantes do povo. Não foi por causa disso. Não foi porque Deus falou, tá bom, então já que vocês querem água, vou dar água para vocês, pronto, vocês estão reclamando, eu vou dar água para vocês. Não foram essas reclamações e murmurações, essas provocações do povo que levou Deus a realizar esse milagre. Não foi isso.
Deus, na verdade, queridos, ouça o que eu vou dizer. Deus, na verdade, havia preparado uma surpresa para eles. No versículo 1, nós vemos que os filhos de Israel partiram de Sim, do deserto de Sim, e acamparam em Refidim. Lembra que eu falei de Refidim e tal? Agora, olha o significado de Sim, deserto de Sim. Significa espinho, barro. E Refidim significa lugares de descanso. Deus, na verdade, estava levando esse povo, Ele tirou esse povo dos espinhos, do barro, e está levando esse povo para um lugar de descanso. Levou esse povo para um lugar de descanso. O que significa, queridos? Que, na verdade, Deus tinha uma surpresa muito agradável para eles. Deus tinha preparado algo muito bom para eles ali. Então, Deus iria dar a água para eles. Não foi por causa da reclamação que Ele decidiu dar água, fazer aquele milagre. Não, já estava nos planos de Deus. Quantas vezes nós, por sermos impacientes, nós ficamos reclamando e daqui a pouco Deus faz aquele milagre, a gente fica até sem graça, né? A gente fica até sem jeito, né? Porque reclamou tanto e ainda assim Deus nos deu aquela bênção. Percebe? Espera um pouco mais. Quando vier algum sentimento dentro do seu coração de impaciência, de reclamação, de murmuração, não faça isso, não abra a boca, não tenha essa atitude. Tome a decisão de dar graças ao Senhor. Queridos, depois de tantas dificuldades, Deus conduz aquele lugar de descanso para fazer diante deles algo surpreendente. Deus queria fazer uma surpresa, algo inaudito, extraordinário, que traria muita alegria e prazer para esse povo. Já pode pensar nisso? Deus preparar uma surpresa para o seu povo, e já quando Deus está para mostrar aquela surpresa que Ele tinha preparado, aí Ele encontra um povo reclamando, murmurando, contendendo, brigando, provocando a Moisés e a Deus. Que tristeza, que decepção, né, queridos? Que decepção. Eles estragaram tudo com as suas provocações e murmurações. O Senhor não apenas queria dar a eles aquele presente maravilhoso de fazer um milagre da água sair da rocha. Deus não queria apenas dar a eles esse presente, mas Deus queria também fazer festa com eles, fazer uma festa, e aí eles iam chegar ali, iam olhar de um lado para o outro, iam ver que não tinha jeito, iam ver que não tinha saída, que era um deserto, um lugar que não tinha água, mas eles iam confiar no Senhor. Deus queria isso, esperava que eles então iriam confiar no Senhor, dizer: não, mas nós cremos, Moisés, fala para Deus que nós vamos esperar com paciência, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão, então nós estamos esperando, Moisés. Se eles tivessem feito isso, olha a festa que seria. Aí de repente Moisés diria para eles: ah é? Então tá bom, venham ver o que Deus preparou para vocês, venham ver a surpresa de Deus para vocês. E de repente começaria a jorrar aquela água. Que alegria, né? Que alegria, que festa, que coisa boa iria acontecer ali. Mas a festa não houve festa. Deus falou: então está aqui o presente que eu tinha guardado para vocês. A surpresa que eu tinha para vocês está aqui, podem beber. Que decepção, queridos. Agora, além de terem tentado a Deus e entristecido o Espírito Santo, eles abriram brecha, porta para os inimigos. Não ficou só nisso. Eles entristeceram o coração de Deus, mas não ficou só nisso. Eles abriram porta, abriram uma brecha para o inimigo. Lembra que eu enfatizei o versículo 8? Então veio
Vou ler aqui para vocês, tá? De novo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim é lugar, representa lugares de descanso, mas eles deixaram que o inimigo entrasse nesse lugar de descanso em Refidim. Que coisa, não, queridos? Bom, não era, queridos, pelo texto que nós lemos aqui, por tudo que nós temos refletido até agora, não era para ser ali um tempo de luta, e sim de paz, não de batalha, e sim de festa, não de espinhos, e sim de descanso. Era para ser isto. Veja que eles estragaram tudo, eles decepcionaram ao Senhor. Deus não deixou de dar águas a eles, mas a festa não existiu. A festa não existiu. Porque a Bíblia não disse aí que eles se arrependeram, a Bíblia não diz aí que eles se contristaram diante do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. É isso que a Bíblia diz. Bom, queridos, agora que lições podemos extrair deste acontecimento? Vamos lá? Primeiro, devemos confiar na provisão de Deus. Ou melhor, desculpa, devemos confiar na condução. Eu anotei aqui e li errado. Vamos lá. Devemos confiar na condução de Deus. Ele está no controle e sabe o que faz. A condução de Deus aqui é o ato de nos conduzir, de nos guiar. Então devemos confiar. Você entregou a sua vida na mão de Deus? Então confia. Você deixou a sua vida na mão do Senhor? Confia nele, meu querido. Eu vou ler um texto aqui, Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Olha que o Senhor nos guia com conselhos, Ele nos instrui no caminho, Ele vai nos dando direção. Então mesmo que se você passar por um vale, ou por um lugar montanhoso, difícil de ser trilhado, saiba que Deus está no controle e confie. Deus tem algo para fazer na sua vida ali naquele lugar, naquele momento, naquela situação. Confia. A segunda lição: o Senhor não tem más intenções para com os seus filhos. Ele só quer o seu bem. Tem pessoas que pensam que Deus quer o seu mal, que Deus tem prazer em vê-los sofrer. Não, queridos. Ele quer o nosso bem. Jeremias 29, 11. Eu vou ler na NVI, né? Nova Versão Internacional. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que Deus quer para nós. Ele não tem intenções malignas, não. Vamos para a lição número 3 que a gente tira deste acontecimento. Mesmo que olhemos de um lado ou de outro e não vemos saída, Deus sempre tem um escape, uma provisão. Às vezes você olha para o seu problema, para a sua dificuldade, para a circunstância que você está vivendo, você diz, não tem jeito. Mas quando você pensar assim, lembre-se desta mensagem. Tem jeito sim, Deus tem sempre uma saída, Deus tem sempre uma solução, uma provisão, um escape. 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, decidiu confiar plenamente em Deus, Ele tem coisas preparadas extraordinariamente para você. Viu? A lição número 4 que nós podemos extrair deste acontecimento de Israel. Precisamos parar com as murmurações e provocações a Deus, para não entristecer o seu espírito e para não dar ocasião ao adversário.
Você sabe que nós temos um adversário. No caso de Israel ali era Amaleque. Amaleque era descendente de Esaú. E os descendentes de Esaú eram inimigos de Israel. No nosso caso hoje, nós sabemos que é o diabo e os seus demônios. Mas, queridos, há uma forma de vencê-los. É pararmos com as nossas murmurações, com as nossas reclamações. É pararmos com as nossas provocações a Deus e a liderança que o Senhor instituiu. Queridos, eu quero ler 2 versículos em Efésios capítulo 4, tá? Verso 27 e o verso 30. Eu vou ler o versículo 27. Diz assim: nem deis lugar ao diabo. É só isso. Então, como é que eu não dou lugar ao diabo? Removendo da minha vida todo tipo de murmuração, de incredulidade, de dúvidas, de desconfiança para com Deus, de todo tipo de provocações a Deus, todo tipo de insensibilidade ao Espírito Santo. Vamos eliminar essas coisas, vamos confiar mais no Senhor. E assim nós não daremos lugar ao diabo. Agora, nós vamos ler o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, nós não temos que dar lugar ao diabo e não temos que entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós temos que compreender que a nossa vida está na mão do Senhor e que Ele está presente em nossa vida, olhando, sabendo de tudo que nós estamos vivendo, e só render graças. A Bíblia diz lá em Colossenses que nós temos que vigiar em ações de graças, com ações de graças. Seja mais agradecido ao Senhor, e quando você tiver para abrir a boca, para sair qualquer murmuração, reclamação da sua boca, então você fale: não, eu sou grato ao Senhor, Deus está comigo, está ótimo isto, eu estou protegido pelo Senhor. Libere palavras de fé, de confiança em Deus, queridos. E a última lição que nós podemos extrair, a última que eu estou falando para vocês, né? Podemos extrair outras, é o seguinte: a impaciência dos israelitas desencadeou todo aquele descontrole. Precisamos urgentemente desenvolver a paciência. Então, queridos, toda aquela reclamação, aquelas contendas, aquela tentação a Deus, aquele conflito com Moisés, aquela desconfiança de Deus, foi produzida, queridos, pela impaciência dos filhos de Israel. E a impaciência, ela gera todas essas coisas que nos levam à derrota. Ela vai desencadeando murmuração, reclamação, indignação, palavras negativas, palavras de maldição e uma série de coisas que vão nos levar à derrota. Então, vamos trabalhar um pouquinho só para a gente encerrar, já estou encerrando, essa questão da impaciência. Olha o que aconteceu com o grande Sansão, o forte e poderoso Sansão. Tinha a graça de Deus, a unção de Deus. Eu vou ler o versículo Juízes, capítulo 16, versículo 16. Aqui, você lembra que ele tinha uma mulher chamada Dalila, e esta mulher, ela importunou até ele revelar o segredo. Agora eu vou ler o texto para você aqui. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Vou repetir aqui essa frase. Vou repetir o versículo todo. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Queridos, isto é sério, meu amado.
Nós precisamos de paciência. Se os israelitas tivessem tido um pouquinho mais de paciência, eles teriam feito a maior festa naquele lugar, quando Deus realizasse aquele milagre. Eles não teriam decepcionado a Deus, eles não teriam entristecido o coração de Deus, não teriam falado mal e reclamado contra Moisés. Mas eles não tiveram paciência. Estava tão perto deles fazerem aquela festa com Deus, mas eles estragaram tudo por causa da impaciência. E aqui nós vemos este homem aqui, o poderoso Sansão, sendo vencido pela impaciência. Ele podia ter tido paciência e não revelado aquele segredo para aquela mulher. E ele revelou, ele assinou o seu atestado de óbito. Queridos, eu vou ler lá em Hebreus capítulo 10, vai ser a nossa última referência, tá? Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então ele está dizendo que nós só vamos alcançar a promessa quando nós desenvolvermos a paciência. Tem muitos cristãos aí que não têm desenvolvido a paciência, e por isso eles têm prorrogado o tempo da promessa de Deus se cumprir na vida deles. Se você é um deles, arrependa-se hoje mesmo e comece a ter paciência, comece a praticar, a exercer a paciência. Você vai ver as coisas extraordinárias que Deus tem para fazer na sua vida. Ele não apenas vai te dar vários presentes, mas Ele vai te convidar para uma festa contínua com Ele, queridos, aqui ainda nesta terra. Não estou dizendo que a isenção de tribulações, nós não vamos passar mais por algumas dificuldades, mas eu estou dizendo que vai ser festa contínua com o Senhor, porque na presença de Deus há permanente alegria. Deus abençoe vocês, querido. Eu oro e peço que Deus imprima essa verdade no seu coração e que isso seja uma realidade para você, e que a partir de hoje você tome uma decisão radical na sua vida de ser uma pessoa paciente, de não mais murmurar, de não mais provocar, de não mais reclamar da vida, ou reclamar porque você não tem ainda algumas coisas, mas você vai sim agradecer a Deus pelo que você já tem. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente, e até o nosso próximo encontro.